O NASP, bom dia. Se você está feliz, diga amém. Por favor, pode chegar com a caixa de pedidos e deixar aqui. Num momento especial, nós vamos fazer a oração por esta caixa, que eu espero que até o final de semana seja pequena para tantas orações que estão sendo feitas aqui. Nós estamos felizes por estar mais um dia juntos. Povo do colégio, bom dia. Bom dia. Deixa eu sentir se ainda é uma igreja de jovens. Feliz sábado. Feliz sábado. Só para o pessoal do internato. Feliz sábado. Senti a força aqui. É gostoso a gente sempre matar a saudade. Para você que não veio ontem, eu quero só reforçar que estamos aqui matando a saudade de casa. Estou aqui para falar a vocês como aluno, ex-aluno desse colégio. E você que está nos acompanhando pela internet, são inúmeros locais que estão linkados com a gente. Eu quero mandar um abraço para você. Afinal de contas, os meios de comunicação encurtam espaços, reduzem fronteiras. E através da internet você pode estar aqui junto conosco, nessa igreja que está lotada. Eu peço permissão que, se você está do lado de um assento que está liberado, levante a sua mão, por favor. Tem alguns lugares vazios e tem gente em pé lá atrás. Eu creio que o Espírito Santo fala ao coração, mas quando o corpo humano está de uma forma confortável, a comunicação é melhor. Então, se existe lugar vazio do seu lado, chame as pessoas, meus queridos irmãos diáconos. Tem gente em pé lá atrás, nem que tem que sentar aqui à frente. Eu gostaria que todos estivessem confortavelmente acomodados, porque eu creio que a mensagem chega mais ao coração. Vamos falar um pouquinho de música. Ontem, a corrida, o nervosismo do começo me fez esquecer. Só reforçar para vocês o que é óbvio para vocês, mas para nós que estudamos aqui, depois saímos e voltamos matando a saudade. Alunos, vocês não têm noção do que é você vir a uma igreja, vendo a qualidade musical que existe nesse templo para a honra e glória de Deus. Amém? Alunos, aproveitem isso. Povo do conservatório, da escola de música, da faculdade de música, que músicas, que louvor, que orquestra, que banda, curtam cada segundo. Eu tenho uma particular gratidão à música, porque afinal de contas eu e minha esposa durante vários sábados, eu ia ao piano, ela ia ao órgão, às vezes a gente regia, ela tocava, e a gente se conheceu através da música, e a música para nós tem uma força muito grande. Eu louvo a Deus, ao pessoal da escola de artes, que deixava a gente ensaiar. Ai, jovem, você imagina um casal ensaiando 3h30 na sala, o hino Deus é tão bom. E a gente ensaiava, e a gente ficava conversando, e a gente tem uma dívida a esse pessoal da música. Afinal de contas, o que a gente aprende aqui, a gente leva para todos os lugares. E sobre crianças, quantas crianças? Eu quero louvar a Deus e agradecer pelos convites que eu recebi para a escola sabatina de hoje. Tive que dizer não a todos os convites, porque, afinal de contas, eu tenho hoje um compromisso imperdível. É uma questão de sobrevivência familiar, estar hoje na escola sabatina mais importante da nossa família. Eu irei assistir no lugar importantíssimo desta igreja, chamado Hall do Berço. Eu não sei quando vou ter outro privilégio de estar junto com a minha pequenina ali, hoje ouvindo essa música, Menor do que Deus. A gente que é pai fresco, como dizem por aí, 3 meses, a gente se emociona em pensar como Deus é capaz de fazer uma criaturinha desse tamanho ser só um pouquinho menor do que Deus. E a gente vai ter esse momento juntos em família. Faz parte. É bom ser pai. Pai coruja, como o pastor Cidral. Eu quero dizer a vocês que eu não sou pai possessivo de jeito nenhum. Mas, por favor, este colégio tem uma obrigação, assim como a TV Novo Tempo também tem essa obrigação. Jesus tem que voltar antes da minha filha começar a namorar. Por favor. Certo, pastor? Não pode, ela não vai crescer mais do que isso. A gente fica tão apegado, e vendo esse colégio, as lembranças que nós temos, é isso que nos emociona. Jovens, Câmara de Oração está lá porque, como eu disse ontem, aqui eu desperto as perguntas, para ali você encontrar as suas respostas. Nós temos uma meta diária, que pelo menos 1000 jovens passassem por ali. Será que é demais? Pastor, 1000? Para um colégio com 3.000, como nós temos aqui, nesses cultos, rodando por aqui durante os dias. Eu queria pedir a você, jovem, vá na câmara de oração. Pastor, eu posso orar no meu quarto, eu posso orar junto com meus amigos, eu posso orar pelas alamedas do colégio. Ok, mas essa câmara de oração foi feita exclusivamente para esta semana. Vai ser fechada no final da semana. Eu queria provar para vocês o que um colégio nas mãos de Deus, através da oração, pode viver e continuar acreditando. Portanto, jovens desse colégio, não importa a hora, o almoço, a tarde, de manhã, vá nessa câmara de oração.
Ali você tem um encontro marcado com Deus, amém? E é por isso que esta semana de oração existe. Não é aqui para ser uma vitrine de performance de pregação, mas sim para mostrar os bastidores da luta humana que encontra respostas nos braços de Deus. E é por isso que essa câmara de oração foi construída, e eu agradeço a essa equipe maravilhosa de artistas que fizeram desde boletim, câmara de oração, decoração da igreja, decoração das mensagens, e é muita gente trabalhando para que esta semana alcance o seu objetivo principal, aproximar você e a mim da volta de Jesus. Eu ainda acredito que Jesus está voltando. Só para lembrar vocês, amanhã às 19 horas, nós temos um encontro especial. 19 horas, eu quero reforçar a vocês o nosso horário do encontro de amanhã à noite, 19 horas. Falando em histórias, ontem eu recebi uma ilustração por e-mail que às vezes faz a gente pensar um pouquinho. Conta-se a história de um rapaz chamado Michael. Michael gostava de escalar montanhas, e a prudência diria, nunca escale a montanha mais alta sozinho, muito menos no inverno e muito menos ao entardecer. Mas Michael era bom, cristão quando jovem, mas cresceu, ficou adulto, e agora um jovem mais velho, especialista em alpinista, decidiu ser o primeiro rapaz a escalar a montanha mais alta, sozinho, no horário mais perigoso. E lá estava Michael, escalando aquele pico mais alto, onde os últimos 100 metros é o que nós chamamos em alpinismo técnico de paredão invertido, onde, na verdade, você precisa usar toda a sua competência de alpinista para, através de grampos, pregos e cordas, com seu corpo pendurando para baixo, naquele abismo, subir os últimos momentos. Estava inverno, a neve era forte e já estava noite, e agora Michael estava a poucos metros de chegar no topo da conquista do seu sonho. A prudência diria, não vá sozinho, não vá ao anoitecer, é inverno. Mas Michael estava agora, a poucos passos, a poucos braços e poucos pregos, de chegar no topo daquele pico. Qual não foi sua surpresa? Quando, sem mais nem menos, um dos pregos se desprende, e agora Michael começa a cair, simplesmente esperando o baque no chão. Prego após prego vai se desprendendo, e agora Michael gritando nos ares, sem enxergar nada para cima, nada para baixo, apenas espera o momento mortal onde a sua vida se encerraria. Qual não é a surpresa, naquele momento de pânico e desespero, quando o último prego lá em cima continua preso, e agora, por incrível que pareça, Michael continua com seu corpo feito um pêndulo nos ares. Neve forte, negror da noite, ele não enxerga nada para cima, nada para baixo, apenas percebe que entrou numa enrascada. E agora, desesperado, Michael se lembra de Deus, o Deus da sua infância, e grita para o nada, Senhor, se tu existes, me responda. Nada como resposta. Michael toma um fôlego mais forte, e desesperado, percebendo na situação em que estava, grita, meu Deus, se tu existes, me responda. E essa ilustração diz que, de repente, no meio do nada, no vento daquela nevasca tão forte, uma voz surge no meio daquela situação. E uma voz simples e objetiva que diz, Michael, você me chamou? E ele agora entende, Senhor, és tu? Senhor, me tira dessa enrascada que eu nunca mais vou largar teus caminhos e nunca mais vou estar isolado nas minhas decisões. Senhor, me ajuda. E a voz agora, dando uma resposta objetiva para Michael, apenas diz uma ordem fatal. Michael, se você quer sair desta, puxe de sua bolsa uma faca que você tem e corte a corda. Michael não entende nada, apenas responde para Deus, Senhor, eu não estou entendendo muito bem. O que o Senhor quer que eu faça? E a voz agora, não impaciente, mas bem firme, diz, puxe a faca e corte a corda. E agora Michael tem que tomar uma decisão. Entrar noite adentro, onde a neve provavelmente congelaria o seu corpo, ou cortar a corda e desabar naquele abismo, confiando numa voz que veio do nada. Jovens, por que às vezes é assim que Deus age com a gente? Por que às vezes você está em uma situação tão desesperadora, que você chega a Deus e pede algo, e sabe o que Deus diz? Algo que você não espera. Talvez você esteja num desespero, sentindo sua vida por uma corda, e você diz, Senhor, me ajuda. Deus aparece e lhe diz algo como, por exemplo, corte a corda. Se prepare para o milagre desta manhã, porque se há um milagre que é complexo da gente entender nas entrelinhas, é o que Cristo fez quando nós estamos desesperados
na menor palavra que existe da religião, e que talvez traga consigo o maior significado, chamada fé. Feche os seus olhos, curve sua cabeça, vamos orar. Pai do céu, essa igreja está lotada de pessoas. São ovelhas, Senhor, ovelhas pregando para ovelhas ouvindo. Todos como ovelhas, Senhor, carecendo do pastor verdadeiro, Deus. E por isso que nós estamos aqui com o melhor que tem de música, com o melhor que tem de adoração, com o melhor que tem do nosso vestuário, do nosso jeito de ser. Mas tudo isso não vale nada, Senhor, se não sairmos daqui recebendo exatamente aquilo pela qual nós viemos aqui para receber. Meu Deus, talvez estejam alunos aqui, sentindo exatamente o desespero de ter que cortar a corda e nem sempre entender as respostas de Deus. Talvez existam pessoas, Senhor, que ontem foram ali à câmara de oração, e nesses pedidos que eu tenho aqui junto a mim, nada mais está concentrado do que o maior desespero do ser humano de, através da fé, obter respostas que tragam felicidade. Senhor, abençoa essa congregação, abençoa esta caixa de pedidos. Nós queremos bater todos os recordes de oração, Senhor, não por causa da quantidade, mas por causa da qualidade de poder que virá através dessa semana. E eu te imploro, meu Deus, que esta mensagem, apesar de vir de lábios impuros, frutifique em corações humanos, Senhor, de uma forma perfeita e abençoada por Deus, para que traga frutos por toda a eternidade, nesses alunos que farão a diferença nesta igreja pelos próximos anos e décadas, e por aqueles que estão aqui um pouco mais experientes, mas também como alunos da eternidade. Abençoa esta mensagem, que possamos entender um pouco mais aquilo que muitas vezes a gente não consegue entender. Em nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia em João capítulo 4, versículos 46 a 50. Leio na minha Bíblia e você leia na sua Bíblia. Gostaria que você abrisse a sua Bíblia, não estará projetado na tela o versículo. Quero que você leia na palavra de Deus, João capítulo 4, versículos 46 a 50. Se prepare para o segundo milagre do livro de João. Minha Bíblia diz: dirigiu-se de novo a Caná da Galileia, onde da água fizera vinho. Ora, havia um oficial do rei cujo filho estava doente em Cafarnaum. Tendo ouvido dizer que Jesus viera da Judeia para a Galileia, foi ter com ele e lhe rogou que descesse para curar seu filho que estava à morte. Então Jesus lhe disse: se porventura não virdes sinais e prodígios, de modo nenhum crereis. Então rogou-lhe o oficial: meu senhor, desce antes que meu filho morra. Vai, disse-lhe Jesus, o teu filho vive. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. Lá estava um homem desesperado. Quando uma criança fica doente, para tudo. Eu preguei algumas vezes essa mensagem, mas nunca como pai de uma criança de 3 meses. E quando uma criança fica doente, para tudo, perde a graça. E agora aquele pai está em pânico, como eu, que lembro da minha filhinha linda, imaginando ela doente. E aquele pai agora vai a todas as formas de medicina, naquela época, todas as formas mais úteis ou fúteis que pudessem trazer de alguma forma a cura para o seu pequenino. Aquele pai tinha dinheiro, tinha posição, tinha autoridade, tinha nome, mas não tinha poder. E agora o seu filho está dentro de um quarto cujo cheiro parece à beira da morte. E o pai em pânico olha para o seu filho, e todos os médicos, todos os encantadores, todos os mágicos tentaram tudo, mas ninguém consegue curar seu filho. E aquele homem está em pânico. Ouve falar de um outro homem, que alguns dias antes foi para Caná da Galileia, e numa festa de casamento pegou água de torneira para lavar a mão, e transformou em suco de uva mais puro. E alguma coisa diz no coração daquele pai desesperado: vá ver esse homem, vá ver essa lenda. E agora você vê comigo o que aconteceu no texto bíblico. Um oficial, filho do rei, um homem cuja sua voz poderia mandar matar milhares de pessoas, tinha vários soldados ao seu redor, um homem com autoridade e poder, agora pega o seu cavalo e percorre 25 quilômetros de Cafarnaum, onde morava, até Caná da Galileia, e chega lá, e na hora mais quente do dia, instantaneamente ele percebe uma multidão, talvez como esta. A multidão se abre, porque se ouve o trotar dos cavalos daquele oficial,
Há um pigmento de medo do coração de cada um, porque ninguém entende porque aquele oficial está lá. Um corredor se abre na mesma hora e ele é levado imediatamente à razão daquela visita: Jesus. Qual não é a surpresa quando aquele oficial olha na posição onde estava o homem a qual ele procurava? A sua curiosidade se desfaz numa frustração. Afinal de contas, aquele homem olha para aquele ser e pergunta: mas é ele? Que homem é esse? Um homem comum, com roupas comuns, talvez com suor na testa, falando de um jeito comum, com um comportamento comum. E ele chega para Jesus e diz: bom, vim até aqui, vou dar ordens como estou acostumado a dar. Olha para Cristo e diz: Senhor, desça e cure meu filho. Silêncio absoluto naquela multidão. Qual seria a resposta daquele galileu? Jesus olha para aquele oficial. O Sr. White narra de uma forma maravilhosa esse milagre. Através do olhar autoritário daquele oficial, Jesus vê um homem que só creria se visse. E agora Jesus, olhando aquele oficial, dando uma ordem para ele, responde com uma outra ordem: na verdade, você veio até aqui, mas eu conheço você. Se você não vir prodígios, eu sei que você de modo nenhum crerá. Certo? Um frêmito de pavor percorre a espinha dorsal daquele oficial que percebe que está diante de um homem que tem a habilidade sobrenatural de ler pensamentos. E agora ele percebe: se esse homem lê pensamentos, talvez ele cure o meu pedacinho de gente que está morrendo. E em pânico agora esse homem se lança aos pés de Cristo. E o mesmo Senhor que ele usa, traduzido em português nesses 2 versículos, no original grego se muda, porque agora ele usa um termo que raramente era usado, chamado kurios, onde ele olha para Cristo, e nesse termo usado para divindades, imperadores e autoridades máximas, muda a forma de autoridade. A autoridade daquele homem agora é passada para aquele galileu, e aquele homem em pânico diz: kurios, cure meu filho. É o desespero de um pai percebendo estar diante de uma divindade que até então ele não tinha estado. E sabe o que me encanta? Jesus olha para aquele oficial que agora não passa de uma ovelha como todos nós aqui. Aquele oficial que não passa de um filho com a sua perna machucada como todos nós aqui. Aquele oficial que não passa de uma criança nesse mundo sofrendo. E Jesus se emociona. E Jesus responde agora ao pedido sincero desse oficial com uma fé quase chantagista. A minha Bíblia diz o quê? Que Jesus olha para aquele oficial e dá agora a ordem autoritária. Qual foi? Vai que o teu filho vive, amém? Eu diria a vocês que quase amém. Se você estivesse no lugar daquele oficial, como é que você reagiria? Espera aí, Senhor, não estou entendendo. Eu saí da minha casa, eu tenho uma autoridade, eu vim aqui, assustei pessoas, tudo bem, cheguei lhe dando uma ordem, mas pedi perdão. Agora me rebaixei até a humilhação de lhe chamar de kurios, e agora você nem vai comigo? Senhor, não estou entendendo, o Senhor não vem comigo? Jesus diz claramente: vai. Espera aí, meu Deus, me explique um pouco melhor, como assim vai? Corte a corda. Será que não tem uma ordem mais lógica para eu entender? Se prepare, jovem, pelo milagre de hoje, porque fé é fácil quando você entende. Agora fé não é simples quando você está a ponto de despencar e alguém diz: corte a corda, ou teu filho está morrendo, e você diz: vem, Senhor, comigo. E sabe o que Deus faz? Vá. Pastor, eu não estou entendendo, essa igreja que sempre me diz que Jesus vem comigo, mas nesse milagre, Cristo olha para aquele oficial e diz: eu não vou não, vai você. Diante de uma multidão pareceria quase desrespeito. E agora eu te pergunto, quando foi a última vez que você esteve com a tua fé no limite? Será que eu prego essa manhã para uma multidão de pessoas aqui? Alguns com origens nessa igreja como a minha, outros recém-convertidos a esta igreja, esta mensagem, como você. Mas talvez em algum momento, no campus desse colégio, você tenha sentido a sua fé provada ao extremo, e você olha para Deus, implora para Deus, e Deus aparece, só que Deus aparece e te diz o seguinte: olha, corte a corda. Senhor, mas eu estou implorando que o Senhor venha comigo. Olha, vai que o teu filho vive. Quando foi a última vez que você pediu alguma coisa para Deus e Deus não respondeu do jeito que você gostaria?
Quando foi a última vez que você, em lágrimas no coração, disse: Senhor, me ajuda? E Deus te ajudou, mas de um jeito totalmente diferente do ritmo dos seus passos. Você nada num sentido, e a correnteza de Cristo vem em outro sentido. Já teve a sensação de você olhar para Deus e se decepcionar? Talvez tenha jovens aqui assim, decepcionados com Deus, frustrados com o Pai do céu, como se talvez este Pai do céu ouvisse os outros, mas não ouvisse você. Então eu me lembro de uma experiência que eu tive quando era bem garoto. Eu tinha 10 anos, morava no Rio de Janeiro, meu pai era pastor da igreja central do Rio de Janeiro. Eu estava ali na 4ª série, se não me engano. E com 10 anos surgiu uma febre entre todos os meus amigos, onde todos queriam um sonho de consumo, que na verdade nada mais era do que um skate. E eu cheguei em casa e falei: pai, eu descobri qual é o meu presente desse ano. Eu não quero nada de aniversário, de Natal, de Dia das Crianças. Eu só quero um único presente que vai me fazer feliz pelo resto da vida. Eu quero um skate, pai. Nunca me esqueço quando meu pai olhou para mim e disse: filho, eu acho que skate para você é perigoso. Você vai quebrar a cabeça na primeira esquina. Ele conhecia o filho que tinha e disse: filho, papai não vai te dar um skate. E na minha mente eu não entendia, por que o pai não me dá um skate? Skate é a realização do meu sonho infantil, eu mereço um skate. E não sei o que dava na cabeça do meu pai, mas quanto mais eu queria um skate, mais o meu pai me dava um negócio que eu não queria, chamado Playmobil. Estou falando sério. Carrego sempre no meu bolso um Playmobil, porque eu ganhei tantos Playmobils na minha vida, que eu não entendi por quê. Pai, você não está entendendo, eu não quero um skate, eu não quero um Playmobil, eu quero um skate. E o pai me dava Playmobil, e eu falava: não quero. Aniversário, ganhei Playmobil de bombeiro, Playmobil de médico, Playmobil de político, Playmobil de advogado. Eu não queria Playmobil, eu falava: pai, a minha vida depende de um skate, não de Playmobil. E era complicado para uma criança entender por que o pai, ao invés de dar um skate, dava um Playmobil. Tenho muito Playmobil até hoje. Muito. Mas chegou no dia das crianças, 12 de outubro, eu nunca me esqueço que o pai chegou das visitas um pouco depois, era quase 7 da noite, e eu estava em casa, lá no Rio de Janeiro, e a porta se abriu, e estávamos ali no dia das crianças. Eu falei: cadê meu presente? E o pai apareceu, e atrás de um enorme pacote embrulhado em papel de presente, que era grande, eu voei no pescoço do pai, e falei assim: pai, é o meu presente? E ele falou: sim, filho, é aquilo, pai. E o pai disse: abra. E como criança eu rasguei aquele presente na hora, e quando eu abri, ali estava a cidade completa do Playmobil. Pai, o senhor não está entendendo, eu não quero esse Playmobil, eu quero um skate, pai. Chegou Natal, e dia 23 de dezembro, fomos fazer compras especiais, lá perto do Barra Shopping, no Rio de Janeiro, que fica encostado num grande Carrefour que tem lá. E quando chegamos lá, estava com meu irmão, 2 anos mais velho, meu irmão já ia direto para a área de livros, e eu ia direto para a área de brinquedos. Cheguei na seção de brinquedos, e ali na prévia do Natal, acho que tinha uma promoção, como hoje seria você comprar um skate por R$10, era uma coisa absurda para provar o estoque mesmo. Eu olhei aqueles skates que pareciam piscarem todos para mim, e eu atravessei o supermercado, peguei meu pai e falei assim: pai, vem comigo. Eu baixinho, né? Pai, vem cá. O que foi, filho? Pai, o senhor tem que ver. Levei ele na frente daquela prateleira. Ele olhou os skates. E para o meu azar, do lado estava Playmobil. Ele disse: filho, Playmobil? Não, pai, olha aqui, ó, a realização do meu sonho de consumo infantil. Naquela hora, quem conhece meu pai sabe, meu pai é diferente de mim. É um melancólico, fleumático. E quando um fleumático fala sério, fala mesmo. Não adianta. Nunca me esqueço que o pai se ajoelhou e ficou na minha altura, como um garoto mais novo, né? E paizão, até hoje eu lembro desse momento. Ele pôs a mão nos meus ombros e olhando bem nos meus olhos, nunca vou esquecer daquele olhar. Ele falou: filho, entenda uma coisa, filho. Papai não vai te dar um skate. Papai sabe o que é melhor para você. Naquele momento, meu vulcão começou a explodir. E eu me lembro que eu olhei para o pai e falei assim: pai, o senhor não vai me dar um skate? Coitado de mim. E o pai disse com toda calma: não, filho, pai não vai te dar um skate. Naquela hora a lava explodiu por mim e saiu através da boca numa frase impensável que eu me lembro até hoje, quando eu falei assim: pai, então se o senhor não me der um skate, eu quero um outro pai. Falei. Hoje eu me lembro de ter falado isso. O pai, quando me conta essa história, sempre eu me lembro de um momento assim, onde filhos sinceros, quando o pai não responde ao teu pedido como um Papai Noel,
talvez tenha um outro pai melhor. Pastor, o senhor nunca ganhou um skate? Ganhei. Depois que comecei a contar essa história, eu já ganhei 12 skates. Portanto, não me deem skates. Na próxima semana de oração eu vou mudar para pedir um jet ski. Daí talvez eu ganhe, né? Mas a verdade é que hoje eu não uso, guardo e tenho lá como lembranças. Mas jovens, talvez você entenda o que eu estou lhe dizendo, quando você chega para Deus e fala: Senhor, eu estou mais perto do que nunca, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou pedindo, eu estou implorando, eu estou consagrado. Senhor, me dá o meu skate. Sabe o que Deus olha para você e diz? Não, vai que o teu filho vive. E você não é o único, talvez, olhar para o céu e dizer: Senhor, a fé está acabando, porque talvez se tu não me respondes do jeito que eu quero, tem outros deuses que respondem. E tem igrejas por aí que começam a usar de uma Bíblia que não existe e de um Deus que não existe para dizer: quer saber? O que está faltando é dar dinheiro. Encha de dinheiro que você vai ganhar aquilo que você quer. Como se Deus fosse máquina de refrigerante, onde você põe a moedinha e ganha o que você pediu lá embaixo. E a Bíblia não promete isso. E não existe isso. E me preocupa porque alguns estão indo desesperados atrás mais de um conto de fadas em forma de Deus do que num Deus que responde de acordo com a sabedoria dele e não nossa. Por isso que não é fácil quando o assunto é fé. Mas agora volta àquela história. E aquele homem oficial ouve de Cristo a frase: vai. E eu te pergunto, ele foi, sim ou não? Claro que foi. Eu vou imaginar a cena. Ele vai. A multidão não entende nada. Minha Bíblia diz claramente que ele foi. E quando chegou lá, o que acontece? Você conhece a história. Ele atravessa a esquina. Os servos vêm correndo no meio da rua. Chefe, você não sabe o que aconteceu? E aquele oficial apenas sorri dizendo: eu sei. Meu filho está curado, não está? Chefe, à 1h12 da tarde, em ponto, ele levantou. Eu posso imaginar aquele oficial apenas sorrindo e lembrando que a 1h12 da tarde foi o exato horário onde Deus disse: vai. Se ele fosse sim ou não, o filho já estaria curado. Sabe por quê, jovens? Esqueçam tudo que eu lhe falasse amanhã, mas não esqueçam a frase principal dessa manhã. O que nós estamos precisando como igreja, talvez não seja de mais fé. Talvez o que nós estejamos precisando como filhos de Deus é de uma fé mais profunda. Porque vendem por aí a ideia de quanto mais fé você tiver, mais casas na praia, salários e carros do ano você vai conseguir. E às vezes teu filho vai ficar doente e a resposta de Deus vai ser diferente. Jovens desse colégio, eu digo a vocês em nome de Jesus, eu ainda acredito que o que nós precisamos não é de mais fé, como se a quantidade mudasse a Deus, mas de uma fé mais profunda, porque o que importa para Deus é a qualidade da dependência. E quando você depende de Deus, mandando cortar a corda, mandando ir, ou não te dando um skate, vale a pena você confiar nas escolhas de Deus para você. Ouça um amém? Amada igreja, eu ainda acredito que a gente pode às vezes não entender a Deus. Eu ainda acredito que às vezes você pode perguntar alguma coisa e a resposta de Deus ser outra. Eu ainda acredito que no meio dessas árvores e no meio desses gramados tem muitos jovens chorando e sofrendo porque pedem para Deus alguma coisa e talvez a resposta de Deus seja outra. Eu ainda acredito que talvez sejam aqui obreiros mais velhos e experientes por uma trajetória maravilhosa de ministério, mas alguma coisa dá errado, e a gente começa a sofrer, começa a se machucar, começa a se magoar, começa a lembrar das coisas que não deram certo, e de repente a gente vai perdendo aquela fé profunda, uma fé que não é condicionada à quantidade, mas uma fé profunda que você diga: Senhor, eu ainda acredito. E falava para o pastor Martini, o tema dessa semana é muito especial para mim, de uma forma totalmente pessoal, porque você pode ter 11 anos de ministério, pode ser filho de pastor, mas não adianta, chega um momento onde você, Deus e suas convicções e suas dúvidas, e num colégio como esse, nós somos levados ao extremo das nossas convicções, mas também das nossas dúvidas. Nós estamos aqui preparando jovens para todo o resto da eternidade. Amado jovem, Deus sabe o que é melhor para você, amém? Não duvida disso. Mas eu sei que talvez alguns vão se chateando quando perguntam: Senhor, onde tu estás? Que Deus existe, será que eu posso acreditar? Você não é o único a viver suas crises de fé. O mundo inteiro quer responder 3 perguntas básicas, que nós chamamos de ontologia. Todo mundo quer saber, numa hora ou outra da vida, não adianta dinheiro, não adianta nome, sobrenome, nem nada. Todos querem responder 3 perguntas básicas da vida. Senhor, quem eu sou? De onde eu vim? E para onde?
para onde eu vou? O homem completou 40 anos esse ano, de ter ido para a lua, tentando descobrir, Senhor, de onde eu vim, quem eu sou e para onde eu vou. E a humanidade inteira, na busca de um Deus que nos responda, vai no desespero de tentar achar respostas, e surgem aqueles que são inimigos das respostas divinas. Você já ouviu falar num homem chamado Richard Dawkins? Um dos maiores inimigos do teísmo. Um homem que tem gasto a sua vida para tentar destruir aquilo que a Bíblia construiu. É uma pessoa tentando promover um outro tipo de Deus. Se esse Deus não te responde do jeito que você quer, deve ter um outro tipo de Deus que responda. Mas ele também não tem as respostas. Talvez vocês já viram uma imagem como essa. Mas um dia perguntaram para ele, tá bom, Richard Dawkins, você pode explicar como é que você pode provar que dentro da tua ideia evolucionista, você pode provar como de uma espécie para outra, isso aconteceu? Ele escreveu um livro, recorde de vendas nos últimos anos, chamado Deus, um Delírio. E ao perguntarem para ele, você pode provar, pelo menos de alguma forma concreta, que interespécies, seres possam gerar outros seres? A pergunta foi essa. E a resposta, vamos ver se vai aparecer. Eu acho que deu algum probleminha no vídeo que entraria aqui, não tem problema. Apenas quero dizer a vocês que perguntaram para ele isso. Ele levou 45 segundos de um silêncio sem responder. E daí ele falou, corta a entrevista, eu quero pensar um pouco melhor na resposta. Richard Dawkins também não tem provas para dizer que Deus não existe. A tal ponto que a senhora White nos diz no livro Caminho a Cristo, página 105. Fé deve repousar sobre evidências e não em demonstrações. Pastor, tudo bem, mas a gente quer ver, mas o que são evidências? Apenas uma ilustração rápida. Conta-se que um astrônomo era totalmente ateu e tinha amizade com outro rapaz, um amigo dele, que era um neurologista. E o neurologista cria em Deus. E um dia o astrônomo chegou para ele e falou assim, olha, eu conheço cada cantinho do universo e até hoje eu nunca encontrei a Deus em nenhuma das galáxias por aí. Naquele mesmo momento, o neurologista, sem perder a pose, disse, interessante. E daí o astrônomo falou assim, eu nunca vi Deus por aí, então Deus não existe. Daí o neurologista falou assim, interessante, eu também conheço cada cantinho do cérebro por aí, já fiz várias cirurgias neurológicas e nunca vi o pensamento. Então também, de certo, você não pensa nada, né? Não passa de um ser irracional. Naquele momento o astrônomo percebeu que tem coisas que você não prova e nem por isso deixam de existir. Amado jovem desta igreja, eu digo a vocês, eu prefiro muito mais evidências, porque evidências não mudam, evidências são muito mais concretas, e eu creio pela palavra de Deus que esta Bíblia é uma evidência da existência de Deus, e quando você vê o que uma Bíblia como essa é capaz de fazer, amados jovens, olhe as profecias e me diga se a profecia não é uma evidência de que Deus sabe o que Ele quer quando Ele diz, corte a corda. Eu creio nas evidências de uma natureza que mostra claramente que Deus é perfeito e mesmo através do pecado, existem coisas incríveis que o homem nunca vai saber explicar, evidências de uma inteligência muito superior. Evidência como eu vejo uma igreja como essa e o que o Espírito Santo é capaz de transformar numa vida. Isso para mim é uma evidência de que nós ainda podemos e devemos continuar acreditando, amém? Não duvide disso. O projeto Genoma, alguns anos atrás, foi concluído graças aos computadores. Esse Dr. Collins começou esse projeto completamente ateu. E o computador foi tão fantástico que conseguiu resumir 50 anos de trabalho em 5 anos. E o mapeamento genético do ser humano foi terminado. Quando completou esse trabalho incrível, Dr. Collins escreveu um livro chamado A Linguagem de Deus. E quando você lê esse livro, você percebe que numa das páginas ele diz, depois de ver a complexidade do genoma humano, é impossível você não dizer que tem que existir alguma coisa divina. Para mim isso é evidência, jovem. Evidência como 2 anos atrás, todos nós vibramos ao verem estampado na maior revista de circulação do Brasil, um reconhecimento à educação que muitas vezes nós criticamos, nós questionamos, mas o mundo admira quando disseram, as escolas adventistas estão entre as melhores do Brasil, mostrando o quê? Nós temos um diferencial. E aí você se lembra do que a revista Veja nos mostrou? Um dos fatores que mais impulsionam estas e outras escolas que dão certo no Brasil são valores que os pais acreditam ver nelas reunidos. E que valores são esses? Difundir valores éticos, morais e cristãos.
Amados jovens, eu creio em nome de Jesus, eu ainda acredito que uma instituição como essa é uma evidência de que vale a pena continuar acreditando em Deus. Eu ainda acredito na transformação da vida. Mas a gente quer ver, tudo bem? Pastor, o senhor está falando aí, mas o senhor não sabe. Como eu gostaria que pelo menos Deus nos desse uma faísca de evidência de que Ele está ali, um sobrenatural que me desse a certeza de que, poxa, está ali acontecendo. No mesmo ano que eu não ganhei um skate, meu pai estava fazendo Semana Santa. E eu não me esqueço, naquele ano, quando eu estava com 10 anos. Começava os cultos na quinta-feira, e sexta, sábado e domingo acontecia. Meu pai agora era departamental no Rio de Janeiro, não era o pastor da igreja. E ele estava indo fazer Semana Santa em outros lugares. Eu tive aula na sexta-feira. Quando eu cheguei na sexta-feira, não fui na quinta-feira na igreja. Cheguei, meus amiguinhos de 10 anos, nunca me esqueço, vieram em cima de mim e disseram: ô Dailson, você não foi na igreja central do Rio de Janeiro ontem? Eu falei: não, fiquei em casa ali, vou acompanhar meu pai hoje. E meus amiguinhos, tudo 10 anos, né? Ô Dailson, você perdeu ontem o culto mais sobrenatural e enlouquecedor que aconteceu. Opa, me conta melhor. E meus amiguinhos, nunca me esqueço disso, falaram: ô Dailson, ontem a igreja estava lotada, a igreja central do Rio, quinta-feira à noite. O pastor preparou um filme, eu sou meio antigo mesmo, um filme Grande Conflito ainda, em 16 milímetros ali, né? Ia passar esse filme. E quando ele começou a passar esse filme, na hora que começou a passar o filme, um holofote do lado direito da igreja explodiu. E naquele momento o filme parou de passar. E o pastor pegou o microfone e falou: orem porque tem coisas acontecendo aqui dentro. Uau, uma criança de 10 anos, que nunca viu algo assim, ouvir uma história dessa, hora do almoço eu chego em casa e falo: pastor, pai, o senhor hoje é um homem morto se não me levar na igreja central do Rio de Janeiro para assistir o culto. O pai achou estranho, filho, o que aconteceu? Eu contei: pai, meus amiguinhos disseram que ontem um holofote explodiu, o filme teve problema, e o pastor falou, e foi uma coisa que deixou todo mundo eletrizado, e o pastor: pai, o que vai acontecer hoje quando o pastor falar? E o pai deu um sorriso: tá bom, filho, não te devo skate, mas eu te levo na igreja. Sexta-feira, 7 horas da noite, o culto começava às 8, tinha uma criança de 10 anos no primeiro banco, onde ninguém me tirava do lugar. E eu queria olhar tudo, porque que horas vai começar? Que horas vai começar? E meus amiguinhos ocupamos todo o primeiro banco. A igreja lotou, porque outros amiguinhos mais velhos também quiseram ir lá assistir, claro. O que é que vai acontecer se um holofote explodiu ontem? O que vai acontecer hoje? Eu queria ver. E realmente, 10 para as 8, começou o serviço de louvor. Eu não piscava, porque eu queria sentir cada momento. E o louvor começou, e não aconteceu nada. Mas então, finalmente, o pastor pegou o microfone. E quando ele pegou o microfone e ia dar boa noite, deu uma microfonia. E eu gritei: está começando, está começando. E o pastor olhou e disse: está começando o quê, meu jovem? Continua. Eu queria ver, mas foi só uma microfonia, mas o culto ia começar. E o pastor começou a pregar, e eu ficava olhando cada holofote, cada canto, cada situação. Que horas vai começar? E o pastor pregou, meus jovens. E o pastor entrou no apelo. E a música de apelo foi cantada. E depois o hino final foi cantado. E depois a oração final foi feita. E 9:30 da noite, a igreja esvaziou. E o que sobrava, esperando um pai buscar depois de carona, era um garotinho de 10 anos, em primeiro banco, com lágrimas nos olhos. E eu me lembro que o pai chegou, me abraçou e falou assim: e aí, pá, filho? Você viu a Deus? A minha resposta de silêncio foi um abraço no pai e uma frustração de quem foi lá querendo ver e não viu o que queria ver. Jovens, nós não somos os únicos crianças nessa vida, talvez implorando para que Deus se apresente dentro de um tubo de ensaio. Talvez você e eu, nós estamos enlouquecidos através de um desespero, tentando entender: Senhor, mostra para a gente algo mais. O mundo quer ver esse algo mais. Tem pessoas desesperadas em transformando cultos em aeróbicas espirituais, onde você pula, onde você canta, você grita, você berra, porque ali você volta para casa relaxado, como se tivesse ido para a academia. Daí o povo diz: fui ver Deus. Mas não é isso. Me preocupa quando você vê o Brasil transformando os grandes cultos em verdadeiros shows. A reportagem da Veja me fez ter preocupação como pastor, e falo a teologandos aqui, quando disseram: agora tem o pastor que é show. Pessoas que não estão baseadas na Bíblia, pessoas que pregam, ovacionam e façam todo o desespero com sua congregação, e no final o que fica? Cansaço, energias gastas,
mas uma sensação de que você foi assistir um show e não um culto onde você se aproxima de Deus. Me preocupa, jovem, sabe por quê? O grande problema da fé não são as coisas que o olho não vê. O grande problema das fé são as coisas que o olho vê demais. E se você está aqui numa crise de fé, querendo ver, cuidado, porque talvez você esteja vendo até demais. E olha o que a senhora White nos fala no livro Evangelismo, páginas 594, quando ela diz: Satanás apresentará numerosos milagres para confirmar a fé barata daqueles que dependem desse tipo de prova. O problema, juventude, não é você não ver, é você ver demais, porque quando você quer ver, pode ser que o próprio diabo apresente para você coisas encantadoras, que mostrem nada mais do que a alimentação para uma fé barata. E amados jovens, é difícil a gente entender. Claro, pastor, evidências eu estou entendendo, mas como eu queria ver a demonstração naquela menina que tanto eu quero namorar, e talvez não venha. Pastor, como eu queria que a demonstração viesse num jeito que eu gostaria de mudar no meu corpo, e não muda. Cuidado quando você está dependendo da sua fé para ver as coisas. E se Deus aparecesse mais, mudaria? Teve uma igreja onde o sobrenatural acontecia o tempo inteiro. Já imaginou um culto assim? Um povo onde o pastor vinha pregar e o púlpito pegava fogo. Se você não soubesse com que menina namorar, falasse com o pastor: pastor, a Joana ou a Eliana? E a gravata do pastor ia piscar. Olha, se piscar uma vez é a Joana, se piscar duas vezes é a Eliana. Opa, pastor, mas que gravata é essa? Se você tivesse fome, fica tranquilo, porque o pastor, num estalar de dedos, fazia com que todas as janelas virassem pães. Num calor como esse, vinha um vento atrás do batistério que deixava todo mundo bem fresco, bem tranquilo. Se tivesse muito frio, abrisse a porta dos fundos, que de uma forma sobrenatural entrava um vento quente e aquecia todos os corações. Aqueles cultos mostravam luzes piscando, o chão tremendo, mostrava coisas que as pessoas não acreditavam e viam constantemente esse sobrenatural. Pastor, que igreja é essa que eu quero ir lá? Sabe o estranho? O fim da história dessa igreja é o fim dessa igreja. Essa igreja está na Bíblia. O povo de Israel era o povo que via constantemente o sobrenatural. Deus abria o mar vermelho e horas depois já não acreditavam mais em Deus, que estavam passando fome. Daí Deus fazia cair pão do céu e horas depois já não acreditavam mais, porque agora estavam passando sede. E daí Deus fazia com que uma rocha jorrasse água e o povo ainda não acreditava porque não estava entendendo as coisas. Não adianta, jovens, entendam pelo povo de Israel que milagres assim só acabam nos viciando em milagres assim. Não adianta, se você depende de Deus por ver, você fica apenas viciado e mal acostumado naquilo que você vê. E o povo de Israel é uma prova de que, cuidado, fé profunda é mais importante do que quantidade de fé. Eu não sei se a Arca de Noé está lá no Monte Ararat, fico feliz que esteja. Agora, eu não dependo disso para acreditar. Eu também não tenho certeza se o santo sudário, aquele grande tecido especial que está lá em Turim, é realmente o tecido que envolveu Jesus. Pode ser, mas e se não for? Minha fé não depende disso. A nebulosa de Órion pode estar se abrindo, é uma coisa maravilhosa e encantadora. Pena vocês não poderem ver essas imagens. Mas eu não sei, e se por acaso não for? Está tudo escrito, é para ser. Mas jovens, não sabemos. Eu não dependo disso para acreditar. Tem jovens que estão na iminência do decreto dominical. A hora que tudo acontecer como eu imagino na minha mente, daí eu acredito. E se acontecer de uma forma como você nem eu imaginamos? Cuidado, jovens. Eu queria concluir essa mensagem dizendo para você: acredite mesmo que você não veja. Acredite mesmo que você tenha que cortar a corda. Acredite mesmo que você tenha que ir e Deus diga: vai que o teu filho vive. Acredite mesmo que você peça um skate e ele não venha. Acredite mesmo que você esteja com o teu coração doendo aqui. Sabe por quê? Porque Deus sabe o que é melhor. João Batista passou essa crise de fé quando lá, depois de pregar um ministério inteiro, está dentro de uma prisão, implorando: Senhor, um relance para eu poder morrer em paz, mas será que valeu a pena? Jesus nem foi na prisão, mas mandou recado: diga para ele que os mortos ressuscitam, os aleijados andam e as pessoas são curadas. Crise de fé. É um vale do Jaboque, onde você fica lá uma noite inteira lutando com Deus, e ao amanhecer ele só dá um toquezinho na tua coxa, e você percebe claramente que Deus existe. É uma evidência inacabável de que Deus tem um plano para a minha vida e para a tua vida. Sabe por quê? Eu ainda acredito que nós não precisamos de mais fé, mas nessa instituição sagrada, precisamos de uma fé mais profunda. Amém?
A história do Michael termina. Dia seguinte, a ilustração termina, dizendo que os bombeiros, os resgatadores, foram lá e acharam o corpo do Michael. Michael morreu porque não cortou a corda e entrou noite adentro naquela nevasca impressionante. Seu corpo não resistiu. O que surpreendeu os homens do resgate foi a declaração simples depois, ao perceberem não o fato de um corpo de um jovem estar pendurado por uma enorme corda presa naquele pico daquela montanha, mas o corpo daquele jovem estar balançando morto a apenas 3 metros do chão. Ele não enxergava nada abaixo nem acima. Quando Deus manda você cortar a corda, Deus sabe o que é melhor. Talvez você esteja perguntando: Senhor, mas por que, meu Deus? Não dá para você aparecer mais, Senhor, não dá para você me dar relances maiores. A gente sofre, eu sei que sofre. Amados jovens, no mundo de cá a gente não vai entender muita coisa, mas a palavra de Deus nos mostra a luta de João Batista, nos mostra a luta de José, vendo ali claramente que sonhos foram prometidos e não aconteciam. A luta de um Cristo no Getsemane, dizendo: Senhor, não dá para ter uma outra resposta, e o Pai disse: não dá. São lutas que a gente vive, jovens, sozinhos com nossos pesadelos e sonhos. Essa é a minha filha, e 3 meses estão me dando mais um curso de teologia do que 4 anos aqui, porque ser pai é viver o tempo todo aprendendo novas lições. Ela é linda, como você está vendo essa foto, só que você não se iluda que ela é linda como está aqui, toda maquiadinha, bonitinha e perfeitinha. Na verdade, a minha filha, quando nasceu, a maior parte do tempo dela era como uma imagem como essa aqui. Essa é a minha verdadeira filha. A Thalissa, quando nasceu, não parava de chorar. E todo pai sabe que eu não fui diferente. E depois de alguns dias, eu falava com a minha esposa: Ellen, tem alguma coisa errada com a Thalissa, porque ela não para de chorar. E daí fomos em 4 pediatras. Eu chegava e falava assim: pediatra, quando é cólica a gente faz massagem, quando é refluxo a gente espera, quando é fralda, até eu troco, quando é banho a gente dá, quando é fome, a Ellen amamenta, mas ela ainda continua chorando. E eu não entendia nada, eu ficava em pânico. No 5º pediatra, um cirurgião pediatra, sou meio neurótico, né, parece, eu sei. Eu falei: Ellen, vamos de novo, alguém tem que me dar uma resposta, porque estou acostumado com o computador, você coloca um programa e daí ele anda. Agora, de repente, minha filha está com tudo certo, não tem nada errado, e ela continua chorando. Nunca me esqueço quando cheguei no último pediatra, o 5º, daí não fomos mais. Ele me viu o desespero, eu falei assim: não é possível que não tenha um remédio, não é possível. Ele olhou para mim, e jovens desse colégio, falou a frase mais fantástica, filosófica e inesquecível que um médico poderia dar para um desesperado pai. Ele olhou para mim, pôs a mão nos meus ombros e falou assim: pai, e segurava o riso, tua filha chora. Sim, por favor, faz ela parar. E a frase que eu nunca mais esqueci, que entrará para os altos das frases célebres da medicina, foi a seguinte: pai, tua filha chora porque as crianças sempre choram. Eu falei assim: eu não estou entendendo, doutor. Não, ela chora porque nenê tem que chorar, e ela vai chorar com tudo certo. Jovens, não me venha com isso, eu não entendi mais nada. Eu falei assim: doutor, eu não entendi. Chora porque elas estão num mundo onde a coisa é diferente do útero que elas estavam. Choram porque nenê sempre tem que chorar, é uma forma de até de estar vivo. E às vezes você vai fazer tudo certo e vai continuar chorando. E daí eu fico me lembrando quando ela tinha apenas 5 dias de vida. E eu peguei essa coisinha nos meus braços e falei assim: meu Deus, chora porque sempre tem que chorar. E um dia ela vai entender que essa forma humana de desabafar seu grito é a forma de dizer que está viva. Mas não é fácil. Não dava para Deus mudar as coisas, não. Mas eu sei que um dia ela vai entender que ela pode confiar e que eu estou ali. Hoje ela já está muito maior do que isso. Mas eu fico me imaginando quando Cristo estava no Getsemane e disse: Senhor, não tem uma forma mais fácil de mudar as coisas? Sabe o que o pai dele falou? Não, chora porque tem que chorar. Filho, tem que ir para a cruz, não tem outra forma. Filho, o mundo é assim, não é a maioria da fé que muda, é a fé profunda que acredita, mesmo que você passe pelo teu Getsemane, filho. Continua, filho. A cruz é uma forma muito cruel de mostrar para o universo o que o pecado fez. Mas filho, continua, porque tem que chorar, tem que ir para a cruz, tem que acreditar, tem que cortar a corda, mesmo que você não acredite, mesmo que você não entenda, mesmo que você não enxergue. Amados jovens,
No ano de 1993 eu passei no curso da Universidade Federal do Paraná para publicidade e propaganda, antes de vir fazer teologia. Passei num vestibular bem concorrido. E eu nunca me esqueço que quando eu passei naquele vestibular, meu sonho era imaginar assim, a publicidade é perfeita, maravilhosa. Eu vim fazer o curso e depois eu voltei para terminar. Mas nunca me esqueço do primeiro dia de aula. O primeiro dia de aula foi só 22 alunos. De mais de 600 que fizeram a prova, 22 passaram. E eu estava feliz da vida, carequinha, magrelo, aparelho na boca, um ser dantesco. Mas eu estava lá, no fundo da sala, 22 alunos selecionados pelo vestibular paranaense. E o professor entrou para dar a primeira aula, criação publicitária. E eu, aquela empolgação. Era um senhor mais velho, usava uma roupa de flanela, um óculos escorregando no nariz. Olhou, jogou o diário sobre a mesa, faculdade pública, imagina aquela sala caindo aos pedaços. Mas eu, aquele coração de sonhador. Ele olhou e disse objetivamente, sem nem falar bom dia: eu quero saber se nessa nova turma de 93 tem aqui algum adventista do sétimo dia. Eu lá atrás um bonezinho. Eu falei, Senhor, ele não falou isso não. E parece que ele sabia, porque ele perguntou de novo: eu quero saber se aqui tem algum adventista do sétimo dia. Eu ali num arroubo de extroversão máxima e evangelismo puro, tive toda a minha coragem de fazer assim. E fiquei assim, para ele não ver. Eu queria que o chão se abrisse. E ele viu, olhou lá no fundo e falou assim: você é adventista do sétimo dia? E agora os 21 alunos olharam para trás. Perdi todos os amigos naquela hora, né? Eu falei, sim, professor. Ele começou dando uma gargalhada. Eu conheço esse tipo de gente. Você vai pedir para mudar a faculdade, vai pedir para mudar a formatura, vai pedir para mudar a prova da sexta-feira, não vai nas festas dessa turma. E falou assim para a turma: cuidado com ele, hein, que ele vai dar trabalho. Falei, obrigado, professor. 17 anos, todos os amigos para não fazer mais. E ali começaram as aulas na faculdade. Não é fácil quando você já é de cara colocado contra uma parede, onde você não tem pai, pastor, nem um colégio como esse para te abraçar forte. Tive aula durante 2 anos com aquele professor. Graças a Deus, nunca uma aula dele caiu na sexta-feira à noite. As outras que caíram eu tive condição de mudar. Mas sempre quando ele podia, ele pegava no meu pé. Ali o crente, adventista, olha ali. Um jeito meio obsceno de brincar com as coisas. No meio do curso, alguma coisa não estava feliz dentro de mim. E eu sentia que Deus tinha outro plano para mim. Daí eu vim parar aqui no colégio. No ano de 1995. 95, 96, 97, 98, estudei aqui. E senti que Deus queria um plano para mim como pastor. Mas de uma forma absurda, a Federal do Paraná me deixou trancar. Só podia 1 ano, com muita raridade 2. E eu mandava todo ano uma carta para lá pedindo: olha, estou fazendo um seminário, gostaria que deixassem aberto a minha vaga, porque vai que um dia eu volto a terminar. E por uma forma incrível, os 4 anos foram trancados. Quando eu estava me formando aqui, eu voltei a trabalhar em Curitiba. E agora a igreja disse: faça as matérias desse curso, mesmo que você faça bem mais lento, mas continue como trabalho, pastor, concluindo o curso de publicidade. 4 anos depois eu volto na mesma faculdade. Adivinha que eu encontrei na primeira aula 4 anos depois? O mesmo professor. Ele olhou para mim, deu uma risada: você voltou! Só que agora eu, pastor, depois do 3º ano de evangelismo, que te deixa muito mais turbinado, eu falei assim: sim, professor, voltei. Agora estava mais tranquilo. E naqueles outros 4 anos que valiam 2, eu fiz em 4 anos bem lentamente, com as matérias aos poucos, para não atrapalhar meu trabalho ministerial. Fui parar no departamento de jovens da Associação Sul-Grandense e agora vim a Curitiba terminar o curso. Chegou o último ano e o TCC. Essa palavra traz sentimentos os mais profundos. E eu falei assim: ok, vamos lá. E na Federal do Paraná, naquele ano, eles tinham mudado um pouco as regras. O TCC era quase que uma tese, porque era acompanhado por um professor, e você depois tinha que apresentar perante 3 professores com banca. E eu já estava há quase 8 anos naquela Faculdade Federal do Paraná. Eu não podia reprovar em nada, senão eu perdia, jubilava e acabou. Eu tinha que passar. Peguei o avião, fui para Curitiba, e quando cheguei lá, estava no edital o nome dos alunos e do professor que ia acompanhar o TCC. Adivinha quem era o meu professor? Eu falei: Senhor, fé profunda, né? Entrei no gabinete dele, lá estava ele com o braço cruzado atrás de uma mesa dizendo: você viu quem é o seu coordenador? Eu falei assim: vi, professor. Ele disse: sabe por que você sou eu? Porque eu te escolhi. Eu já imaginei, bom, agora ele se vinga, né?
Mas eu não tinha imaginado a história daquele professor. Durante esses 4 anos que eu passei aqui, ele tinha um filho de 17 anos que entrou nas drogas. E graças ao trabalho de uma igreja evangélica, aquele rapaz saiu das drogas. Aquele professor completamente ateu começou a respeitar a religião, dizendo: o que fizeram pelo meu filho não tem preço. Então agora comigo a convivência foi bem diferente. O que eu ia fazer trabalhando como JA? O que eu ia fazer de TCC? Não tinha nem tempo para escrever. Eu falei: professor, eu já tenho o meu tema. Ele falou assim: que tema é o teu? Eu falei assim: professor, eu queria fazer um tema diferente. Qual que é? Eu queria falar sobre o evangelismo da Igreja Adventista do Sétimo Dia como um aspecto de publicidade e propaganda. Numa faculdade federal do Paraná, falar sobre Igreja Adventista. Eu imaginei que ia dar uma gargalhada, mas era a única coisa que eu podia fazer com o tempo pouco que eu tinha. Ele bateu na mesa e disse assim: eu queria exatamente que você fizesse alguma coisa sobre religião, porque até hoje nunca teve nessa faculdade um TCC abordando aspectos de igreja. Jovens, ali eu escrevi um trabalho, coloquei todo o nosso material, pequenos grupos, evangelismos, cartazes, trabalho, não tinha tanta televisão na época, tudo que havia naquela época eu coloquei como trabalho de conclusão de curso, nada mais do que um relatório de pastor, com uma linguagem acadêmica. Chegou o dia de defender aquele TCC, estava a sala lotada, aquele professor chamaria outros 2, chamou uma professora socióloga, totalmente ateísta, e um outro professor. Eu falei durante 40 minutos sobre aquele trabalho. No final eles faziam perguntas. O primeiro professor disse: não tenho que perguntar, minha nota já está decidida. Ok. Ele chegou e falou: Odailson, eu quero te dizer uma coisa. 8 anos depois, especial trabalho que aportou um assunto diferente. Eu quero te dizer que você é um iluminado. As pedras falam. Só que depois também não tem mais o que perguntar. Para você minha nota é 10. Uau. Mas daí veio a professora, pediu a palavra e falou assim: mas eu tenho uma pergunta para fazer para você. Um gelo percorreu meu corpo. E ela falou assim, pegou meu trabalho e falou assim: eu quero te perguntar só uma coisa. Por que aqui nesse trabalho de 150 páginas você falou tão pouco sobre a volta de Jesus? Eu fiz o que vocês fizeram agora. Vixe. Eu não entendi, professora. Eu só quero que você me diga por que você falou sobre a volta de Jesus tão pouco aqui. Eu comecei a gaguejar como poucas vezes faço. E comecei a ficar em pânico. Eu falei assim: o que ela quer saber com essa pergunta? Se ela me der aqui um problema, eu não passo mais nessa faculdade e perdi tudo. Professora, eu comecei a encostar a cabeça. Falei assim: professora, porque isso aqui é um trabalho acadêmico, não é um trabalho homilético, não é um trabalho de evangelismo, não quero fazer aqui nenhum proselitismo. Professora, eu comecei a misturar com choro. Ela viu meu pânico e falou assim: calma, jovem. Eu não estou te perguntando para te dar um gancho, não. Não. Minha nota para você já é 10. Uau. Só quero que você me responda por isso. Falei: professora, então tá, agora que eu passei, então agora eu vou pregar. Professora, por causa disso, aquilo e tal. Daí ela falou assim: Odailson, nunca esqueça de uma coisa, eu tenho uma tia que é adventista. Veja. E eu conheço a mensagem de vocês. Eu quero dizer para você que, das milhares de religiões que existem por aqui, como você abordou nesse trabalho, a tua religião é a única que tem um dos maiores slogans de apelo publicitário da face da terra, que diferencia ela de todas as outras: a volta de Jesus. Tinham pastores assistindo aquele momento, um momento emocionante que eu nunca me esqueço, quando ela falou: a volta de Jesus é uma mensagem poderosa que vocês têm. Amados jovens, 2 meses depois eu estava no Teatro Guaíra lotado e pegava o meu canudo de publicidade e propaganda como um pastor ordenado agora. E o mesmo professor que disse: quero ver se tem um crente aqui, entregou aquele diploma para mim e, olhando nos meus olhos, repetiu uma frase que para mim é uma cobrança profética: Odailson, você é um iluminado. Amados jovens, sabe o que é fé? Fé profunda é você acreditar. Fé profunda é você primeiro ver, é primeiro você crer para depois você ver, é você primeiro dar o passo para depois ver onde você pisa. E quando eu ouvi as pedras dizendo: olha, diga para a tua igreja que a volta de Jesus é a coisa mais poderosa, é o diferencial que eles têm. Sabe o que me preocupa? Nós estamos aqui rodeados por portões e anjos que nos protegem. Se não cuidar, fica comum, uma coisa extraordinária.
Se Deus te disse um não para uma namorada, se Deus te disse um não para um carro, se Deus te disse um não para um estipêndio que você sonhou em pagar fácil, se Deus te disse um não para uma escolha que você fez e não deu certo, se Deus te disse um não para uma decepção muito grande que você recebeu, não duvide quando Ele fala corte a corda, Ele sabe o que é melhor, sabe por quê? Lute com Deus, lute contra Deus, como Paulo antes Saulo lutava, mas nunca lute sem Deus, porque Ele entende as nossas lutas, Ele entende quando você luta e diz, Senhor, está difícil acreditar, por que na primeira aula, a aprovação colocada, Deus sabe, um dia vai me explicar, tinha uma mensagem a deixar para aqueles professores, e eu quero fazer um apelo nessa manhã, porque eu falei sobre fé profunda, e talvez tenha uma mãe, cujo ventre não respondeu do jeito que sonharia, está difícil acreditar, talvez tenha uma mulher aqui, que se os romances vividos na vida fossem tatuagens, seu corpo pareceria um jornal classificado. Tantas idas e vindas nessa vida. Talvez tenha um filho aqui, que ora tanto pelos seus pais, e eles ainda zombam de você estar aqui num colégio adventista. Está difícil acreditar, pastor. Fé profunda não é fácil. Ir quando Deus poderia vir comigo, e Ele manda cortar a corda, está difícil acreditar, mas nós temos uma mensagem forte. Nós temos uma esperança que não existe em lugar nenhum desse mundo. E eu vim aqui para incomodar o óbvio dentro de você. Eu vim aqui para incomodar o que para você é muito tranquilo e fácil de acreditar. Mas quando você sair por aquelas portas e entrar num mundo lá fora, jovem, ou você acredita de forma profunda, ou você vai se deixar levar por qualquer elemento sobrenatural que pode ser feito pelo inferno para você. Evidências. Tem algum jovem aqui lutando com a fé? Você vai ouvir uma música que é um resumo da mensagem de hoje. Mas eu quero orar por um grupo de jovens. Ontem eu orei por aqueles cujo sorriso desapareceu com o passar do tempo e precisam voltar a ser felizes. Agora hoje é um pouco mais racional e profundo. Porque eu sei que tem pais, alunos e filhos, jovens, que estão vivendo talvez um não de Deus. O skate ainda não veio. E está difícil acreditar. E você talvez venha na igreja mais por rotina, por causa do preceptor que lhe manda, do que por vir aqui entender que mesmo sem ver um holofote piscando, esse é o melhor lugar do mundo. E você tem direito a dizer para Deus que está difícil acreditar. Mas eu queria que você viesse dizer isso para Deus aqui. Eu tenho alguém aqui hoje precisando de uma resposta urgente de Deus na vida e está difícil acreditar. Vem aqui, eu queria orar por você. Eu queria saber quem são alguns jovens ou adultos que estão aqui. Esqueça quem está te olhando, mas que está vivendo um momento muito particular de pedir a Deus e talvez a resposta ainda não vir. E está difícil. E o pastor vem e fala e você está sentindo lá no fundo, eu sou assim, pastor. Eu prefiro vir num tubo de ensaio do que vir na igreja. Mas você está na igreja, amém. Onde estão vocês? Vem para cá, eu quero orar por essa luta de fé que alguns estão vivendo hoje, dizendo, Senhor, está difícil, mas eu vou continuar, porque eu tenho uma mensagem, eu tenho uma volta de Cristo, eu tenho uma esperança, isso que me obriga a estar aqui de uma forma incrível, dizendo, Senhor, eu vou continuar, mesmo que todos estejam zombando da minha fé, eu não abro mão de ainda continuar acreditando. Vem para cá, desabafando para Deus a maior luta da tua vida, mas é aqui que Deus te entende. Eu estou orando por você, que Deus te abençoe, amém. Para quem se foi ou já partiu, a vida parece que sorriu. Para quem ficou para trás, a dor de uma ferida se abriu, a busca de uma espera começou, a dor de uma ausência se instalou. Passam horas, passam dias, passa o tempo,
só não passa a saudade que aumenta. E no coração de um amante pai se aloja um desejo, uma prece, um pedido. Filho, volta, é só abrir a porta que nunca esteve fechada, trancafiada, mas escancarada, esperando, quem sabe, um dia que num rasgo de pura ousadia você finalmente quisesse por aqui se aninhar. Filho, volta, pois já passou da hora de insistir num caminho cheio de espinhos, vazio e mesquinho. Por que não dar de novo uma chance ao amor, esse dom tão gigante que te quer te envolver como antes e jamais te deixar? Volta, enquanto é tempo, volta, volta, enquanto ainda é hora, volta, pra casa volta. Sou o seu pai, pra mim me importa. Volta, pode ser madrugada. Volta, quem sabe na alvorada, mas volta, volta. Volta, eu esperarei, sempre sonharei com sua volta. Você diz amém? Eu não sei, jovem, o que está no teu coração. Fé. Fé é acreditar mesmo que você não veja. É fácil você acreditar quando tudo acontece de acordo com os teus pedidozinhos colocados na meia do Papai Noel chamado Deus, e Ele te responde. Mas hoje eu não vim falar sobre respostas conforme perguntadas. Eu quero dizer a você, meu jovem, quando eu falo jovem, eu abraço todas as idades, que até Jesus voltar, uma filhinha de 5 dias vai chorar, e um filhinho de 50 anos também vai chorar, porque do lado de cá do céu, as coisas não são tão visíveis quanto foram feitas antes do lado de lá do Éden. Mas um colégio como esse existe, para eu olhar nos olhos de você e dizer: eu ainda acredito nessa fé, que pode ser zombada pelo mundo, mas um dia lá no céu, nós vamos ver o quanto valeu a pena a gente continuar firme, dizendo: Senhor, é uma tremenda mensagem de esperança que nós temos. Que Deus te abençoe. Eu vou orar. Eu queria pedir a você, como aluno, como filho desta casa, vá naquela câmara de oração. Peça o que você quer. Volta para os braços de Cristo do jeito que talvez há muito tempo você não viveu. Peça o que você quer e diga: Senhor, mesmo que eu tenha que cortar a corda, eu vou desabar.
Porque quando é Deus que manda você cortar a corda, você cai nos braços do Pai do céu. E é por isso que Ele vai voltar logo. Amém. Fecha os teus olhos. Vamos dar o passo da fé, Pai do céu. Tu sabes para quem foi a mensagem dessa manhã. Senhor, Tu sabes quantos daqueles que aqui ensinam através da Bíblia, aprendem através da Bíblia, vivem falando da Bíblia, mas talvez lá no fundo do coração estão questionando e sentindo a ausência da presença divina da Bíblia. Meu Deus, Te amo tanto, Senhor, eu Te agradeço tanto, porque Tu não nos incrimina, Tu não nos ignora, Tu não nos pune, porque vamos nos vales do Jaboque, temos nossas crises dentro das prisões, e vamos a um Getsemane implorando uma outra alternativa. Meu Deus, obrigado porque Tu nos aceita nessas lutas. E talvez aqui em meio a lágrimas tem pessoas que estão lutando contra Ti. E obrigado porque mesmo na luta contra Ti, há um abraço de um pai dizendo, volta porque aqui você tem segurança. Senhor Deus, ajuda esse colégio a dar o passo da fé profunda. E um oficial voltou para casa, ouvindo um vai ao invés de um vem. E esse vai, Senhor, fez toda a diferença na vida dele. Cuida desses alunos que na sua vida sentimental, na sua vida profissional, educacional, sofrem os questionamentos que todo jovem passa por uma fase turbulenta da vida para questionar. Mas dê a eles a resposta, Senhor. Mesmo que não sejam com holofotes explodindo, dê para eles aquele vento que traz a brisa do céu, dando a certeza de que isto aqui é uma evidência de que vale a pena, caiam os céus, caiam a terra, vale a pena a gente continuar firme, vale a pena a gente continuar confiando, e acima de tudo, meu Deus, vale a pena a gente continuar esperando. Abençoa a continuação desse sábado, abençoa esta semana especial, traga-nos de volta amanhã às 19 horas, e que os milagres continuem motivando o coração de cada um de nós, para continuarmos, ainda acreditando acima de todas as coisas. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor.